Olá pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer um outro serviço chamado FTP, tá? Então, qual é a ideia aqui, gente? A gente compreender o funcionamento desse protocolo, identificar os componentes de um servidor FTP, realizar as configurações de um servidor FTP, as configurações básicas, e testar o upload e o download de um arquivo aí usando um cliente FTP, tá? Então vamos seguir, gente. Mas de fato, o que seria o FTP? O FTP vem do File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivo, né? É um protocolo que permite a transferência de arquivos via rede, funciona em um modelo baseado no cliente-servidor, né? Onde a gente tem o papel de um servidor para atender às requisições de um cliente e, consequentemente, vai ter um cliente que vai requisitar, né, informações de um servidor. Utiliza duas portas, né, a porta 21 para comandos e a porta 20 aí para dados, né, para transferência das informações aí em modo ativo. Então, funcionamento do FTP. O cliente ele vai se conectar ao servidor na porta 21, né, vai fazer as permissões de acesso, né, pode usar o modo ativo ou passivo. Ativo referente ao login com usuário e senha, né, e o passivo é um acesso anônimo, né, que pode ser configurado. Então ele vai se conectar na porta 21 e para ter os acessos aos arquivos ele vai ter que utilizar aí a porta 20. Alguns comandos básicos para serem utilizados, né, via terminal. O ls é bem semelhante, né, ao que a gente já usa no Linux, né, ls para listar, o cd para trocar de diretórios, o get para baixar arquivos, put para enviar, né, e o by aqui ele encerra as conexões. Algumas limitações de segurança, né, referente ao protocolo FTP. Então, esses dados, né, que são feitos tanto upload como download, eles trafegam sem criptografia. Logo, isso, né, deixa suscetível a interceptações, ataque de sniffer, né, de ficar monitorando a rede e conseguir verificar o que é que está sendo baixado ali. E aí existem algumas alternativas seguras para resolver esse problema, né? Duas delas são o SFTP, né, que é um FTP sobre o SSH, e tem também o FTPS, que é o FTP com SSL e o TLS, né, que criptografa esses dados, tá bom? Então, conclusão aqui para a gente ir para a nossa prática é que o FTP é um protocolo clássico, né, e ainda presente em muitas redes, bastante utilizado para transferência de arquivos. Saber configurar e testar o mesmo é essencial, e se for focar em segurança é bom conhecer essas alternativas modernas, né, para estar driblando e evitando possíveis problemas, né, tanto de sniff como captura dos dados, tá bom? Então, gente, vamos aqui para a parte prática. Então, o que é que acontece? A gente vai entrar no nosso servidor, que a gente instalou tanto o DNS, como o Apache, como o SSH. Antes de configurar eles, a gente vai precisar fazer uma configuração de rede para a gente testar com o nosso host, nesse caso aqui o Windows, tá? A gente vem aqui em configurações, vai lá em rede, né? E mudar aqui da nossa rede interna para uma rede modo bridge, ou seja, ela vai pegar a mesma faixa de IP do meu computador, né? Do meu host, né? Do meu Windows aqui. Então, placa em modo bridging, dou um OK e inicializo aqui, né, a minha VM, tá? Então aguardar ela iniciar aí. Iniciou, vou digitar minha senha para acessar essa VM. E o processo de instalação é muito simples, tá, gente? Como qualquer serviço que a gente vai instalar no Linux, a gente vai precisar dar um sudo apt-get update, digitar a nossa senha, vai atualizar os repositórios, tá? Na sequência a gente vai instalar, né, o servidor FTP. Então, para isso, eu vou dar um sudo apt-get install e, né, o meu servidor, que é vsftpd, tá? vsftpd. Vou dar um enter, ele vai fazer o processo de instalação aí do meu servidor FTP.
Ah, detalhe, ele não vai conseguir, porque o IP da gente, né, tanto o meu quanto de vocês, ainda está configurado como manual. A gente precisa configurar ele, né, para uma conexão que receba via DHCP. Então vem aqui configurações de rede cabeada, configurações, IPv4, coloca aqui para ele receber esse IP automático, né, e o DNS também para receber automático. Aplico, né, desativo e ativo novamente aqui, tá, as conexões para ele pegar. Vou só verificar, né, dar um IPA, ver se ele pegou o novo IP. Então pegou o IP na faixa de rede, tudo certo. Então vou repetir o mesmo processo, né, dar um sudo apt-get update para atualizar os repositórios, tá? Atualizando os repositórios. Nota que aqui ele fechou a conexão novamente. E vou dar um sudo apt-get install, né, o vsftpd, que é para instalar o nosso servidor de fato, agora o FTP, tá? Agora ele está de fato baixando os pacotes, né, realizando a instalação desse servidor, porque ele estava pegando a conexão antiga que a gente tinha definido manual, né, e não estava pegando o IP aí de fato para poder nos conectar ao servidor FTP. Tá, pronto, instalou. O processo é bem simples, vou só limpar a tela aqui. A gente pode verificar se ele instalou adequadamente utilizando o /etc /init.d. Logicamente tem que utilizar um sudo, né? init.d.vsftpd espaço status. E aí a gente vê que ele está ativo, tá? Consegue ver que ele está rodando. Isso quer dizer o quê? Que o meu servidor já é possível se conectar. Mas antes, né, de a gente fazer esses testes, vamos criar aí, sei lá, 2 usuários, um usuário, para que a gente consiga conectar. Então, quando a pessoa tentar executar os arquivos dentro tentar acessar via FTP, né, os arquivos, ele vai logar diretamente, né, no usuário home, ou seja, usuário home não, né, dentro do home e no seu usuário. Aqui a gente só tem o meu, no caso o Paulo, né? Então quando a gente criar outro usuário vai aparecer aqui outros diretórios. Então aqui, por exemplo, a gente vai criar o IFRN, vai aparecer Paulo, aqui vai aparecer IFRN e o FRN, enfim, né? Os usuários eles vão logar diretamente, né, dentro do seu diretório, tá? Beleza? Então como é que a gente cria isso? Sudo add user e colocar um nome, por exemplo, IFRN. Vou colocar aqui a senha, repetir a senha novamente e o resto só preencher, né, em branco, né? Tá tudo certo, sim, ok. Se eu dar um ls agora, ó, ele já criou o campo IFRN. Então se eu dar aqui também o sudo add user UFRN, ele vai criar também o usuário UFRN. Opa, lembrar mais tarde. Pronto, criou. Se dá um ls aqui, ó, limpar a tela, tá criado os usuários IFRN e o FRN. Antes que a gente teste, né, todo esse processo, vamos acessar aqui os arquivos de configuração do VSFTPD, tá? Então como é que eu acesso? Sudo nano /etc /vsftpd.conf, tá? Uma coisa importante é a gente habilitar a escrita para que eu consiga salvar os arquivos lá no meu diretório. Então para isso, ó, eu vou vir nessa linha aqui que está comentada, tá vendo? Ó? O write enable, ou seja, habilitar a escrita. Então vou desmarcar ela aqui, ó, vou apagar esse cerquilha, né? Habilitando a escrita, vou dar um Ctrl X e vou salvar. Vou dar um Enter. E logicamente eu tenho que recarregar o sistema. Então para recarregar eu vou utilizar o sudo /etc /init.d /vsftpd restart. Ok? Restartei, agora eu vou acessar o meu sistema, né? Verificar. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no Explorer do meu Windows aqui, ó, tá vendo? Ó, no Windows. Venho aqui no menu Explorer do Windows. Na sequência, eu posso digitar aqui, ó, ftp //
e colocar o IP da minha máquina, né? Que é 192.168.100.82. Mas que máquina é essa? A minha VM, tá, gente? Ó, você dá um IPA, ó, aqui, ó, 192.168.71, tá? Eu errei, aqui é o 71. Então, voltando aqui, 192, né? FTP, 192.168.100.71. No de vocês vai ser diferente. Vocês vão colocar aqui o IP que está aparecendo aí, né, da VM de vocês, tá? Vão dar um IP-A e vão acessar essa VM. Feito isso, eu pressiono o Enter, né? Ele vai tentar a conexão aqui, ó, vai pedir o nome do usuário e a senha. Então eu posso utilizar Paulo IFRN ou o FRN. Vamos utilizar aqui o IFRN. Colocar aqui a senha do IFRN, vou logar, né? Ele já apareceu aqui, ó, um arquivo teste que estava em cache do meu último teste que eu fiz, né? Deixa eu logar aqui com outro, que ele acabou pegando o cache aqui de um teste antes de eu preparar essa aula. Deixa eu fechar novamente e abrir outra conexão. Então, FTP 192.168.100.71. Vou dar um Enter. Ele vai solicitar novamente o login. Vou colocar agora o FRN. Colocar a senha que eu defini lá na criação do meu usuário. Então aqui ele logou, né, no UFRN, a pasta está vazia. A gente pode verificar aqui no Linux também, né, se eu dar simplesmente um CD UFRN, ele não vai permitir a entrada, vai dar permissão negada. Então eu tenho que entrar como root, ou seja, sudo e de fato agora entrar no UFRN, tá? Então aqui vai mostrar, né, o espaço da UFRN. Se eu dar um ls, não tem nada. Mas eu posso simplesmente vir aqui, ó, posso vir aqui e criar. Então como é que eu faço isso? Pode vir aqui e mostrar mais, uma nova pasta aqui, meu primeiro diretório. Dá um Enter. Se eu criar aqui, se eu for verificar novamente no Linux, dá um ls aqui, ó, ele criou o meu primeiro diretório. Então se eu vir novamente aqui apagar, e eu dar um ls aqui, ó, ele vai apagar também, tá? Então se eu vir importar algum arquivo, sei lá, da minha área de trabalho, né, arquitetura de redes locais, colocar ele aqui, quando eu dar um ls lá, ele vai carregar aquele mesmo arquivo. Tá ok, gente? Então é bem simples essas configurações aqui do servidor FTP, tá ok? Então, a gente fica por aqui, né? Só recapitulando, a gente utilizou a interface de rede aqui para modo bridge, né, modo ponte. A gente vinha aqui em redes, selecionou aqui a placa em modo bridge, tá? Verificou o IP da VM, IP-A, que é justamente o IP que a gente vai utilizar para poder acessar. O IP da VM aqui é 192.168.100.71. Depois que eu instalei o serviço, né, do FTP, eu vim aqui no meu Explorer, tá? Não é no navegador, é no Explorer, e digitei aqui, ó, FTP e o IP da minha VM 92.168.100.71. Vou dar um Enter e ela vai logar novamente aqui na nossa VM. Então posso até colocar aqui meu outro usuário, Paulo, né, e colocar aqui a senha do mesmo, o login. Ele vai mostrar aqui os arquivos que tem lá, né, dentro dessa VM. Tá ok, gente? Então, bom, pessoal, é isso a aula de hoje, tá? A gente fica por aqui e espero que vocês façam essa prática aí sem maiores problemas.